Boa noite a todos. Aí melhorou, hein? Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. Amém? Quantos estavam aqui quinta-feira passada? Levanta a mão, quero ver. Olha, grande parte estava aqui quinta-feira passada. Nós recebemos uma palavra impactante do pastor Lucas Torres, uma palavra que falou muito ao meu coração, e ele falou que nesta quinta ele iria continuar aquela palavra. Porém, aconteceu que ele teve um imprevisto e não conseguiu estar aqui, um conflito na sua agenda. Porém, eu creio que Deus é o Deus soberano e é o Deus que sabe de todas as coisas, porque quarta-feira pela manhã Deus colocou um desejo muito forte no meu coração de eu parar e escrever essa palavra, e me deu uma vontade muito grande de ministrar essa palavra. Falei, meu Deus, que vontade de pregar essa palavra. E de meio-dia o pastor Daniel me mandou o áudio do pastor Lucas, e o Lucas também me mandou o áudio, que ele não poderia estar aqui por um conflito de agenda. Então eu creio que Deus já estava aqui nesse dia, e que Deus quer falar ao seu coração. Você crê nisso? Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite? Amém? Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, nós vamos ler o capítulo todo, do versículo 1 até o versículo 21. O título da mensagem de hoje, se tiver pode colocar para mim por favor. O título da mensagem é O Poder da Decisão. Você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3. O Poder da Decisão. Daniel capítulo 1, versículo 1 diz: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos dele, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou os utensílios para o templo de seu Deus, na terra de Sinar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses encontravam-se alguns que tinham vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então Daniel disse ao encarregado que o chefe dos oficiais designaria para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias, não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você observar. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Assim o encarregado tirou a comida e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhe dava legumes. Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar
todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido de 3 anos pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e entre todos não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Amém. Se você não tinha lido a Bíblia hoje, você acabou de ler um capítulo inteiro da Bíblia, o capítulo 1 de Daniel, e eu quero nessa palavra tirar algumas lições para mim e para a sua vida nessa noite. A Bíblia diz que no 3º ano do rei Jeoaquim, Nabucodonosor veio até Israel. Deus, por algumas vezes, através dos seus profetas, como Isaías, como Jeremias, advertiu o povo de Israel, o povo de Judá, para que se arrependesse dos seus pecados e se aproximasse de Deus. E Deus falou através da boca desses profetas, que se esse povo não mudasse, que se esse povo não se arrependesse, então Deus traria uma nação de longe, para conquistar, dominar Israel e Jerusalém. O povo, ao ouvir esses profetas, era como se a palavra entrasse num ouvido e saísse pelo outro. Ouvia, mas não praticava. Ouvia e não mudava. Até que um dia a palavra de Deus se tornou realidade. E a Bíblia diz, nesse texto que nós lemos, que Deus entregou Judá nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o império da Babilônia, que havia vindo dominando várias nações. Para você ter uma noção, de Jerusalém até a Babilônia, aproximadamente 1000 quilômetros de distância. Você pensa, 1000 quilômetros de carro, você tem que pensar bem para ir, mas naquela época não existia carro, era a pé, carroça, cavalo. Então eles chegaram até Judá, e Deus entregou o povo nas mãos de Nabucodonosor. Daniel entra nessa história porque ele foi levado pelo rei. Nabucodonosor, ele fez 3 excursões para Jerusalém. Daniel foi levado para a Babilônia na primeira delas. A primeira vez que Nabucodonosor, das 3 vezes, na primeira vez que ele chegou em Jerusalém, ele sitiou a cidade, tomou alguns bens e levou dali capital humano, levou ali pessoas capazes. E ele falou: olha, escolhe aí, dentre esse povo que nós estamos dominando, escolhe pessoas nobres, pessoas da realeza, pessoas que não tenham nenhum defeito físico, pessoas que sejam cultas, pessoas que sejam experientes em várias áreas do conhecimento, pessoas que possam ser úteis para servir a nós na Babilônia. E é aí que Daniel entra nessa história, porque Daniel, ele era um homem diferente no meio do seu povo. Daniel era um moço belo, ele era jovem, ele era culto, ele sabia várias áreas do entendimento, ele cumpria os requisitos pelo qual Nabucodonosor falou que aquelas pessoas deveriam ter, assim como os seus amigos Ananias, Misael e Azarias, que depois tiveram os nomes mudados na Babilônia. Gente, Daniel, quando isso aconteceu com ele, Daniel tinha por volta de 15 a 17 anos. Eu quero que você pense comigo. Uma das coisas que mais me admira em Daniel, na Bíblia, é que a Bíblia não relata nenhum tropeço de Daniel. Em todo o livro de Daniel você não vai encontrar
um tropeço de Daniel, porque Daniel ele era íntegro. Tem 2 exemplos na Bíblia que isso acontece, pelo menos dos quais eu identifiquei, que é Daniel e José. Claro, Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, mas de homens normais, digamos assim, na Bíblia, José e Daniel, a Bíblia não cita nenhum tropeço desses homens. Então eu quero que você pense que Daniel era um homem que vinha de uma família nobre, ele era da realeza, ele era um jovem importante, ele era um jovem que temia a Deus, ele era um jovem que se destacava, mas por conta da desobediência do povo, na sua adolescência ele é tirado contra a sua vontade do seu seio materno, da sua família, da sua cultura, da sua língua, dos seus costumes, e é levado para uma terra que ele nem conhecia. Ele é levado para um lugar que agora ele não seria mais o filho de uma família importante, mas ele seria servo do rei, ele seria servo da Babilônia. Ele então não teria mais escolha. Até então ele era um homem que tinha um futuro. Meu Deus, Daniel vai ser uma pessoa, uma autoridade aqui em Judá, aqui em Jerusalém. Daniel vai ser uma pessoa que vai ocupar um cargo importante. Mas isso aparentemente é tirado de Daniel quando Nabucodonosor chega e leva esses jovens, adolescentes da sua terra natal para uma terra de aproximadamente 1000 quilômetros de distância. Mas o que eu quero ministrar nessa noite sobre a sua vida, e é o que Daniel nos ensina, que nós temos poder de decisão. Eu e você temos condição de escolher. Não é o que as pessoas fazem conosco, mas é o que nós vamos responder ao que é feito conosco. Daniel nesse momento poderia ter pensado: a minha vida acabou, não tem mais chance para mim, agora acabou as esperanças, eu vou ser servo e eu vou trabalhar para esse rei a minha vida toda. Só que Daniel era diferente, e a Bíblia diz no versículo 8, Daniel chegou na Babilônia, ele teria que passar por uma seletiva, e antes dessa seletiva tinha uma preparatória de 3 anos. O rei falou: todos esses jovens novos aí que chegaram, deixa eles comendo a minha comida, você vai ensinar os costumes nossos, vai ensinar a nossa língua, e aí depois eu vou escolher aqueles que vão me servir. Então Daniel chega na Babilônia como servo. Ele chega com uma imposição cultural: você tem que aprender essa língua, você tem que comer essa comida, e você tem que fazer tudo o que nós lhe mandar. Só que a Bíblia diz que quando Daniel chega na Babilônia, ele decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel decidiu no seu coração não se contaminar, porque o judeu tinha recebido de Deus ordens restritas a respeito da alimentação, e esse banquete oferecido pelo rei feria o princípio de Daniel, o princípio que Deus tinha ensinado a Daniel, que Daniel tinha aprendido desde criança. Por isso que quando Daniel chega, ele fala: eu não vou comer essa comida, não importa o que aconteça comigo. Eu e você temos poder de decisão na nossa vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para tirar de você a mentalidade de vítima. Você não é vítima da sua história, você não é vítima dos seus pais, você não é vítima do que fizeram com você. Deus deu na sua mão o poder de escolher, Deus deu na sua mão o poder de decidir. Se hoje aqui nessa noite você decidir no seu coração mudar a sua vida, não tem nada, nem ninguém, nem circunstância que possa impedir aquilo que Deus pode fazer através de você. Só que eu pergunto para você nessa noite: qual é a sua capacidade de decisão?
como têm sido as suas decisões, porque Daniel nos ensina de alguém que foi totalmente tirado do seu conforto, que tinha todas as desculpas para falar que não ia dar, mas mesmo assim ele decidiu. Muitas vezes nós ficamos a vida inteira presos naquilo que aconteceu conosco, e não decidimos virar a página, e não decidimos viver aquilo que Deus tem para nós. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para falar contigo e te dizer que você tem o poder de mudar a sua história no seu coração. Basta você decidir, basta você dizer dentro de você: já basta, eu não aceito mais isso na minha vida, eu vou ser diferente. Não importa onde eu estou, se é na Babilônia ou em Judá, eu vou servir ao meu Deus, eu vou ser fiel ao meu Deus, eu não vou me contaminar, independente do que aconteça, independente do que façam comigo. Dentro do nosso coração, nós podemos decidir que sim, que não, ou ficar em dúvida. Nesse momento está acontecendo isso, nesse momento. Muitas pessoas, ao ouvir a palavra, falam: é isso que eu quero para mim, e nada vai tirar isso do meu coração. Algumas pessoas falam: isso aí é loucura, isso aí não tem nada a ver com a minha vida. E outras pessoas ficam pensando: será que isso é verdade? Será que eu estou no lugar certo? O que eu vim fazer aqui? É isso que acontece. Sabe o que aconteceu, pastor Vini? Elias, um profeta de Deus, certa vez ele chegou diante do rei e fala: olha, reúne toda a comunidade, que hoje o povo vai saber quem é Deus nesse lugar. É como se eu chegasse para o prefeito da cidade e falasse: prefeito, reúne toda a cidade no estádio, porque hoje o povo vai saber quem é Deus de verdade. Então Acabe reúne o povo. Elias fala: decidam hoje quem é Deus na vida de vocês. Se Deus é Deus na vida de vocês, adorem a Deus. Se Baal é Deus na vida de vocês, adorem a Baal. O que você responderia a essa pergunta? O que você responderia? Quantos responderiam que Deus é Deus aqui? Olha, quase todos. Sabe o que esse povo respondeu? Nada. Não respondeu nada. Elias falou assim: ó, ou é Deus ou é Baal, escolha aí. O povo ficou quieto. O povo não tomou posicionamento. Então Elias faz o famoso desafio, aonde Deus responde com fogo e queima e consome o altar, o holocausto, a água. E aí o povo fala: esse é que é Deus. O povo precisou ver para crer que Deus era Deus. Nós não precisamos ver para crer. Jesus falou: Tomé, você creu porque você viu, mas felizes são aqueles que creem mesmo sem ver. Qual é o seu poder de decisão nessa noite? Você vai decidir firmemente na sua vida que Deus é Deus na sua vida? Você vai negar essa realidade? Ou você vai ficar em dúvida e escolher o caminho que você vai seguir? Se nós entender verdadeiramente a condição que nós temos de decidir, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Você sabe que na história, na sociedade, tem muitas pessoas em lugares de destaque, não porque são muito melhores, não porque são muito mais habilidosas, não porque são extraordinárias, mas porque elas têm firmeza em suas decisões, elas têm postura e elas têm posicionamento. E isso faz com que elas assumam posições que pessoas normais não assumem. Pessoas normais têm habilidades, pessoas normais têm capacidades, pessoas normais têm dons dados por Deus, só que talvez pessoas normais não têm firmeza em suas decisões. E eu quero que você entenda nessa noite que Deus não tem chamado você para viver no ordinário, mas Deus tem chamado você para viver no extraordinário. Só que para você viver o extraordinário de Deus, a sua decisão precisa ser firme. Você precisa falar: eu vou me posicionar e nada vai mudar essa situação.
Eu li a biografia do Martin Luther King Jr. Quantos aqui já ouviram falar em Martin Luther King? Levante sua mão. Olha, a maioria aqui conhece. Martin Luther King foi um homem que se levantou nos Estados Unidos e lutou pelos direitos civis. Havia segregação racial, separação entre brancos e negros, e Martin Luther King se levantou como uma voz, como uma pessoa de postura e de posição, e foi um homem usado por Deus para trazer aos Estados Unidos a igualdade racial, o fim da segregação entre negros e brancos. E o seu primeiro ato para isso foi o boicote nos ônibus. Dentro dos ônibus, da metade para frente sentavam brancos, da metade para trás sentavam negros. Então Martin Luther King, junto com algumas igrejas e algumas lideranças, se reuniram e decidiram que eles não iriam mais pegar os ônibus públicos, mas eles iriam fazer todo o seu trajeto a pé, porque grande parte dos que usavam ônibus eram negros. Então haveria uma penalidade financeira a essa empresa que geria a frota dos ônibus. Então assim eles fizeram, se eu não me engano, por um ano eles ficaram indo a pé para os seus trabalhos. Tinham muitos relatos emocionantes nesse livro que conta de pessoas que fizeram sacrifícios indo a pé para o seu trabalho. 20% da população negra apoiou Martin Luther King. Você sabia disso? Eu fiquei sabendo disso hoje. Eu não sabia, mas 20% da população negra apoiou Martin Luther King. Eu achava que 100% da população negra ia falar: olha, esse cara está lutando por direito para nós, vamos apoiar esse cara. Mas foi 20%. Sabe o que esse homem tinha de diferente? Poder de decisão. Porque tudo começou quando um dia ele entrou no ônibus e ele sentou na frente, e ele ficou ali sentado, até que chegou alguém e falou para ele: olha, o lugar de negro é lá atrás, aqui só senta o branco. No livro fala que ele pegou, se levantou e sentou lá atrás. E quando ele sentou atrás do ônibus, ele pensou assim: o meu corpo está aqui, mas o meu coração está lá, e um dia o meu corpo vai estar onde o meu coração está. E naquele dia esse homem mudou a história dos Estados Unidos. Não foi depois, foi nesse dia que ele mudou, porque foi nesse dia que ele decidiu se posicionar. E hoje nós podemos ver reflexos até hoje do que o posicionamento de um homem pode fazer em uma nação. Eu estou aqui para te dizer que um posicionamento seu pode mudar a sua história, mudar a história da sua família, mudar a história da sua cidade, mudar a história do seu país e quem sabe mudar a história da humanidade. Mas você precisa se posicionar, você precisa decidir. Você não pode se conformar com o que impuseram sobre você. Você precisa ter um inconformismo santo no seu coração, que fala: eu não vou aceitar isso, eu não vou viver isso, eu vou viver algo diferente, eu vou viver algo novo, e isso não vai ser a minha história. Se isso arde no seu coração, você tem grandes chances de ser um revolucionário nas mãos de Deus, assim como foi Daniel. E a Bíblia diz no versículo 9: Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Deus favoreceu a decisão de Daniel. Deus favorece decisões que agradam a Ele. Só que para você receber o favor de Deus, primeiro precisa decidir. Primeiro a decisão, depois o favor de Deus. Você nunca vai saber o que Deus tem para você se você não se posicionar para viver isso. Você vai viver só no campo do imaginário. Se Daniel tivesse chegado lá, comido o que colocaram diante dele, ele ia estar pensando: o que poderia acontecer se eu falasse que não quero mais isso aqui? O que poderia acontecer se eu decidisse mudar? Talvez muitos aqui são bons em criar ideias, em criar planos, mas Deus está nos chamando nessa noite a agir, a decidir, porque enquanto está no nosso imaginário, não vai mudar.
Mas quando há uma firmeza e uma convicção de decisão, nós começamos a ver o agir de Deus, começamos a ver o favor de Deus sobre a nossa vida. Deus deseja, escute isso, Deus deseja que você escolha o caminho correto na sua vida. Deus deseja, em Deuteronômio Deus fala: eis que hoje coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Deus fala: escolham pois a vida, escolham viver, escolham a vida, escolham a bênção. Deus deseja que as nossas escolhas nos levem para a vida, para a bênção, para um caminho que Deus tem para nós. Só que a escolha pertence a mim e a você. Só que o versículo continua, porque nós podemos pensar: então é fácil, eu decido e acontece. Só que toda decisão vai enfrentar resistências. Toda decisão vai enfrentar resistências. Apesar disso, apesar da decisão e do cara ter gostado de Daniel, o cara disse para Daniel, o cara que estava cuidando dele: eu tenho medo do rei, porque o rei que mandou fazer isso, o meu Senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. O cara era responsável por aqueles 4. Então ele falou: olha, se eu der a comida que vocês querem aí e der ruim, eu vou morrer. E aí, cara, eu não vou permitir você fazer isso. Então Daniel, ele propõe um teste de 10 dias, e esse teste permanece pelos 3 anos. Mas o fato que nós precisamos entender é que toda decisão e todo posicionamento nosso vai enfrentar alguma resistência. E isso é tão interessante, porque a resistência, ela não está visível, a resistência, ela é invisível. Por exemplo, eu pergunto para você: você gostaria de viver em uma favela? Quantos aqui gostariam de viver em uma favela? Levanta a mão. Ninguém. Eu pergunto para você: a favela, você pensa, desculpa, a pergunta é a seguinte: você pensa que alguém que vive na favela gostaria de sair dali? Sim ou não? Só que eu pergunto: na favela tem muros que permitem que as pessoas não saiam dali? Tem muros na casa dos pais que permitem que você não saia e vá viver a sua vida? Os muros, as resistências são criadas por nós e pelas pessoas e pela cultura. Cabe a nós entender que todo posicionamento nosso, toda decisão nossa vai enfrentar uma resistência. Se você vem de uma família que não confessa Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, e você é o primeiro, o dia que você chegar em casa e falar: olha, entreguei a minha vida para Jesus, você não vai ser recebido com palmas, mas você vai encontrar resistência. Só que um dia sua família vai ver a mudança em você, e ela vai querer conhecer mais do Deus que você professa, do Deus a qual você serve. E em tudo na nossa vida é assim. As pessoas talvez do nosso lado não entendam os nossos posicionamentos, mas isso não pode impedir eu e você de nos posicionarmos com aquilo que Deus tem nos chamado. As decisões enfrentam resistência, e eu pergunto para você: qual é o tamanho da sua coragem de decidir? Qual é o seu poder de decisão? Qual é a sua firmeza para falar: é isso que eu quero para mim? O texto segue: primeira coisa, decisão; segunda coisa, favor; e a terceira coisa é a distinção. Os 3 pilares dessa mensagem. Nós vamos lá para o versículo 18 e 20. Decisão, favor, diferenciação ou distinção. Ao final do tempo estabelecido. Quanto era o tempo estabelecido? Quantos anos? 3 anos. Então, ao final de 3 anos, os caras
tomando água e comendo vegetais, e os outros comendo carne e bebendo vinho, para que os jovens fossem trazidos à sua presença. Chegou a seletiva, agora o rei ia avaliar. 3 anos depois, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e com todos os outros, e entre todos ele não encontrou ninguém comparável a Daniel, a Ananias, a Misael e a Azarias, os 4 homens que se posicionaram para servir a Deus. Então eles passaram a servir ao rei, tirados da sua casa, agora numa posição de importância, porque escolheram servir a Deus. Só que não para por aí. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento, e o rei descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Versículo 21. Não, o 21 é o último. Na minha versão, olha no 17, versículo 17. Vamos ler junto? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Eu pergunto para você, quem concedeu a eles? Deus concedeu. O nosso Deus, Ele concede poder. O nosso Deus, Ele concede conhecimento. O nosso Deus, Ele concede sabedoria. O nosso Deus, Ele concede riquezas. O nosso Deus é poderoso para transformar as nossas vidas. O nosso Deus é poderoso para nos capacitar a viver os planos e projetos deles para nós. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer alguém que antes era um pescador se tornar um homem que foi capaz de proferir uma pregação diante de 5.000 homens, e esses se converterem ao Senhor. Deus, Ele é poderoso para nos capacitar. Só que Deus capacita pessoas posicionadas. Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus capacita, meu irmão, eu e você, à medida que nós nos posicionamos. Um dia esses jovens foram chamados de louco, só que agora todos estão vendo a consequência de alguém posicionado. É inegável. O rei fala: olha, vocês são 10 vezes mais capazes do que todos os outros. Eu conversei com todos, mas vocês se destacam, vocês se diferenciam. Você pode não ter percebido isso ainda. Nós não somos daqui. A nossa pátria é o céu. E nós somos chamados por Deus para trazer a cultura do céu aqui para a terra. Daniel foi para a Babilônia. Ele não era da Babilônia, ele era de Judá. Todo mundo podia pensar que ele iria se adaptar àquela cultura e àqueles costumes, mas Daniel levou a cultura e os costumes de Judá para dentro da Babilônia, e pelo seu posicionamento, ele foi colocado numa posição de destaque. Eu e você não somos daqui, nós somos do céu. A nossa origem é Deus, e nós somos chamados por Deus, assim como Jesus ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Não é a cultura que se adapta a Deus, é a cultura. Bugou. Não é a nossa cultura, não é nós que se adaptamos à nossa cultura, mas é a nossa cultura que precisa se adaptar aos padrões de Deus.
nós temos a condição, através do Espírito Santo de Deus, de transformar o ambiente em que nós vivemos. Muitos podem questionar o seu posicionamento, mas não vão conseguir negar os resultados dele, não vão conseguir negar os frutos dele, porque quando chegou o tempo do teste, eles se destacaram. E para nós encerrarmos, versículo 21, antes de nós encerrarmos, antes de ler o 21, Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João 14,6. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para mim e para você nessa noite, não existe outra decisão, não existe outro caminho que não seja Jesus Cristo. Todos os outros caminhos vão nos enganar, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Daniel entendeu isso, porque ele falou: eu vou servir ao Deus verdadeiro, não importa o que façam comigo, eu vou adorar ao Deus verdadeiro. E essa precisa ser a nossa consciência nessa noite. Não importa o que falem para mim, não importa o que queiram impor a mim, eu vou servir a Deus, eu vou ser fiel a Deus, eu não vou me corromper, eu vou adorar a Deus, eu vou ir para a igreja, eu vou servir na igreja, eu vou ofertar na igreja, eu vou fazer a obra de Deus. Não importa o que digam, eu sou teimoso de Deus, eu sou firme na minha decisão e ninguém vai me fazer mudar o meu posicionamento. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a decisão de Daniel foi tão forte, e não foi só essa foi a primeira, porque no meio da caminhada, no meio não, mas da metade para frente, os caras quiseram boicotar o cara, Daniel, falaram: vamos achar alguma coisa nesse cara, para fazer com que o rei não goste dele. E os caras ficaram investigando Daniel, falaram: meu Deus, esse cara faz tudo certo, esse cara não rouba, esse cara não mente, esse cara não muda os números, esse cara faz tudo certo, nós vamos precisar arrumar um boicote. E fizeram um boicote, falaram para o rei: rei, vamos escrever aqui um decreto, onde por tantos dias só vai poder adorar o Senhor é o rei e não pode adorar nenhum outro Deus. Tudo isso porque sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia na sua casa. E aí o rei emite o decreto. Aí todo mundo agora era obrigado a orar, a buscar só o rei, que era considerado um Deus. Será que Daniel fez isso? A Bíblia diz que Daniel, como de costume, foi para sua casa e orou ao Deus dos céus. E os caras: tá aí, pegamos você no flagra. Qual era a consequência disso? Morte na cova dos leões. Vocês sabem a história. Os leões tiveram a boca fechada por Deus, porque um homem posicionado, ele recebe o favor de Deus, e não há nenhuma circunstância externa que possa impedir o propósito de Deus na vida daquela pessoa. E o capítulo 1 de Daniel termina: Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Essa frase pode parecer inocente, só que do dia que Daniel foi levado até o 1º ano do rei Ciro, sabe quantos anos foram? Aproximadamente 70 anos do cativeiro. Isso significa que o maior império daquela época, e talvez um dos maiores impérios que já existiu na face da humanidade, que foi o Império Babilônico, caiu para o Império Persa, mas Daniel permaneceu. Você entende isso? O Império da Babilônia caiu, mas o rei da Pérsia falou o seguinte: olha, nós conquistamos a Babilônia, mas Daniel, eu quero você aqui do meu lado. É como se um governo de direita no país, que tem os seus ministros, perdesse a eleição para um governo de esquerda, e o governante de esquerda chegasse e falasse: olha, ganhamos a eleição, mas você, eu quero aqui no meu governo, porque você é uma pessoa competente. Foi isso que aconteceu com Daniel. A Babilônia passou, mas Daniel permaneceu
porque Daniel era um homem posicionado. Se você é uma pessoa posicionada, eu quero convidar você a se colocar de pé aí no seu lugar, para nós orarmos a Deus. Quantos aqui nessa noite entendem a importância da decisão na sua vida? Levante sua mão. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, está aqui a tua igreja. Nós recebemos e ouvimos a tua palavra, Senhor. E o Senhor nos ensina que um posicionamento pode mudar a história de um homem. Um posicionamento pode mudar a história de uma mulher. E o Senhor nos convida nessa noite a nos posicionarmos, a decidirmos hoje o que vamos fazer da nossa vida, a decidirmos hoje quem será o nosso Deus, a decidirmos hoje como será o nosso amanhã. Nós não seremos mais levados pelos ventos, nós não seremos mais levados pelas modinhas, nós seremos conduzidos pela nossa convicção em Deus, pela palavra de Deus, por aquilo que o Senhor diz sobre nós. Nós queremos viver tudo aquilo, nada mais, nada menos, tudo aquilo que o Senhor tem, que o Senhor tem preparado, que o Senhor tem planejado para nós. Por isso eu peço para você nessa noite, você que entende hoje que precisa de um posicionamento, você que entende hoje que precisa tomar um partido, você que entende hoje que precisa renunciar certas coisas, eu quero que você levante a mão no seu lugar, dizendo: Senhor, eu escolho os teus caminhos, Senhor, eu escolho aquilo que tens para mim, Senhor, eu escolho viver a plenitude da tua vontade. Senhor, está aqui essas pessoas com as mãos levantadas, pessoas que estão, Pai, se posicionando nessa noite. A tua palavra diz que Daniel não precisou chorar, Daniel, Pai, não precisou orar em línguas, bastou no seu coração uma decisão. Então, Pai, eu sei que basta essas pessoas aqui nesse momento decidirem com firmeza, e o Senhor tem a condição de mudar a história delas. Por isso eu oro, Pai, que a partir desse dia elas possam olhar e ver a mão do Senhor, o favor do Senhor, Pai, trabalhando, cooperando, Pai, com o trabalho delas, havendo uma distinção, Pai, delas que estão servindo a Deus, para aqueles que não servem a Deus. Levanta, Pai, essas pessoas como luzeiros, como sal da terra, como luz do mundo, como pessoas que carregarão o teu reino por onde quer que forem. Essa é a minha oração, no nome poderoso de Jesus. Se você crê, se você concorda, se você recebe essa oração, você dá um amém bem forte, e a sua melhor salva de palmas a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém. Eu gostaria de saber quantos estão aqui participando de uma campanha de 7 quintas-feiras. Levante sua mão aí no seu lugar, permaneça com sua mão levantada, por favor. E eu quero também convidar você hoje que deseja iniciar uma campanha de 7 quintas-feiras, levantar a sua mão. É um exercício, você vai ficar com a mão levantada, eu vou ficar junto com você. A campanha, ela serve para nós provocarmos a nossa fé, para você fazer um compromisso. Olha, eu vou estar aqui e eu vou ver Deus trabalhar na minha vida, eu vou ver Deus como eu nunca vi, eu vou ver o agir de Deus na minha vida, intimidade com o Espírito Santo, Deus agindo na minha família, Deus agindo naquela causa. Não é barganha com Deus, mas é uma maneira de provocarmos e ativarmos a nossa fé. Por isso, você que entende isso, e você que está participando, levante sua mão bem alto, como se você quisesse tocar o céu. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, pessoas que fizemos um compromisso de estar aqui 7 quintas-feiras, Pai, não buscando a homens, não um compromisso com homens, mas um compromisso com o Senhor. Nós queremos ver o sobrenatural de Deus, nós queremos ver as respostas de Deus, nós queremos ver a vitória de Deus sendo revelada e manifestada na nossa vida. Apresentamos, Pai, cada situação de enfermidade, cada familiar, Pai, cada situação, barreira na família, nos negócios, apresentamos agora diante do Senhor, e oramos que o Senhor possa intervir
vir em cada uma dessas situações. Nós cremos que o Senhor é vivo, cremos que o Senhor é poderoso e cremos que o Senhor pode atuar nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor, aleluia, glória a Deus. Quantos foram abençoados aqui nessa noite? Aleluia. Então você tem um compromisso de estar aqui quinta-feira que vem, convidar alguém. Nós temos experimentado grandes coisas da parte de Deus e você faz parte disso. Você pode ser agente de transformação na vida de alguém. Por isso, quinta-feira que vem eu conto com você aqui. Convide amigos, familiares, aquela pessoa que parece impossível, e traga aqui para a Quinta da Vitória, que eu creio que Deus vai alcançar o coração dela. Antes de nós nos despedirmos e irmos para as nossas casas, eu quero dar um aviso aqui muito importante, que amanhã começa a conferência Next Level, aleluia, e a galera que vai estar na conferência, vai ser imperdível, uma campanha uma conferência para a igreja inteira, um novo nível de unção. Você que quer um novo nível em Deus, o ambiente de estar preparado para isso, pessoas um ano inteiro se organizando para esses 2 dias de conferência, oração, agendas, pessoas separadas por Deus para estar aqui nesse tempo. Então você é convidado a participar. Valorize aquilo que a igreja tem proporcionado para ser bênção na sua vida. Nós aqui os pastores temos declarado que vai ser um mover de Deus nessa igreja, nessa conferência. Você não pode ficar de fora. Antes de nós conhecermos a Jesus, aceitamos tantos outros convites, investimos dinheiro em tantas coisas que não tiveram proveito nenhum, mas eu tenho convicção que se você vier nessa conferência, você vai ser impactado e transformado. Basta você crer e decidir vir. Então, se você irá vir, deseja vir, estará sendo vendido lá atrás os ingressos para a conferência. Você não pode ficar de fora. Amém? Tem mais algum aviso aí que eu esqueci? Vamos ver? Batismo, dia 21. No sábado que vem, uma grande festa, um grande batismo, o maior batismo nosso como igreja até o dia de hoje. Então uma salva de palmas a Deus, glória a Deus, porque o batismo é festa na terra e é festa no céu. Então se você não é batizado ainda, nos procure. Se você é batizado, venha celebrar junto esse ato tão poderoso na vida de uma pessoa, talvez a decisão mais importante na vida de alguém, de confessar Jesus publicamente. Amém?